Olá, boa noite. UFO cedia Congresso Internacional de Atenção à Saúde e realiza debates sobre racismo. Hoje vamos falar sobre a relação do Estado brasileiro e as organizações da sociedade civil, as OSCs. Como é visto o trabalho das entidades não governamentais em nosso país? No estúdio vamos entender as várias formas de atuação, financiamento e mobilização social. O Jornal da UFO está no ar. O curso de enfermagem da UFO promoveu nesta semana o 10º Fórum Mineiro de Enfermagem e pela primeira vez sediou o Congresso Internacional de Atenção à Saúde, na perspectiva do cuidado. Confira. Cerca de 350 estudantes e profissionais de enfermagem, medicina, nutrição e outras áreas afins se reuniram durante 3 dias para abordar temas como a saúde da mulher, do adulto, do idoso, da criança, do trabalhador e também a saúde mental. O objetivo do nosso evento é construir uma mentalidade diferente, muito mais avançada, porque na verdade a assistência à saúde, ela nos desafia no seu cotidiano. E trazendo temáticas diferentes, com profissionais diferentes, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, com o objetivo de galgar temáticas que trouxesse a reflexão daquele profissional que ainda não se sente desafiado ou que desconhece o avanço que existe no cuidar. Além de professora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em Belo Horizonte, Juliana do Carmo é presidente da sucursal do Estado da Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras. Entre outras questões, ela defende os cuidados também da saúde do homem no período de pós-parto da parceira. Um dos desafios é a integração, por exemplo, do pré-natal do parceiro, né? Que é durante esses 9 meses da mulher, a gente também atender uma consulta do homem e cuidar da saúde desse homem, que vai ser um pai, que também precisa de participar dessa família de forma saudável. Daphne Hartner é professora da Universidade de Brasília, UNB. Ela trouxe ao fórum a problemática da banalização dos procedimentos de cesariana que ocorre no Brasil há vários anos. Tem projetos de lei equivocados, sugerindo que a mulher possa escolher a cesariana como se isso não fosse um procedimento médico, como se isso não fosse um procedimento que em si traz riscos. Tem benefícios, mas quando muito bem indicado para salvar a vida da mãe ou do bebê, então ele não pode ser banalizado do tipo, eu quero comprar uma boneca cor-de-rosa, uma boneca com roupinha verde. Não é assim. Para os profissionais da saúde, oportunidade de se aperfeiçoar, como Raíssa, que é enfermeira no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, em Uberaba. Um evento que contribui muito para a gente atualizar as diretrizes. O Brasil ele vive um cenário muito difícil para a saúde no momento. Então, um evento como esse ele colabora para nós, enquanto profissionais da saúde, atualizar nos próximos desafios que a gente tem a enfrentar. Para os estudantes, um complemento do ensino desenvolvido em sala de aula, como o caso de Isabela, que é estudante do 8º período de enfermagem da UFO. É de grande acréscimo o congresso, é uma oportunidade única, então acho que é um ambiente bom, até porque a universidade proporcionar isso é único. Além do caráter científico do evento, com promoção de palestras, conferências, mesas redondas, o fórum tem também o objetivo de promover reflexões e discussões sobre os avanços e desafios que vêm pela frente. Segundo a professora da UNB, um dos maiores desafios da saúde no Brasil será manter o Sistema Único de Saúde, o SUS, no atual cenário socioeconômico do país. A gente tem outros problemas, outros desafios, né? E eu acho que o mais sério é o congelamento por 20 anos dos recursos da saúde, porque a gente está com um problema muito sério, aumentou o desemprego, pessoas não têm mais plano de saúde, o SUS deveria ser a assistência dessas pessoas, mas hoje em dia
o SUS vai estar sem recurso. Apesar das dificuldades enfrentadas devido ao congelamento de verbas do governo também para o SUS, neste ano o Fórum conseguiu agregar ao evento o primeiro Congresso Internacional de Atenção à Saúde. A condição no contexto atual ela não é favorável. Então nós temos que inventar, incrementar e não perder a qualidade da assistência, não perder a segurança que o paciente precisa ter, a qualidade do serviço. E a UFO sediará também uma mesa redonda sobre o racismo. O evento acontece amanhã, a partir das 18 horas, e a entrada é gratuita. O professor José Benedito de Almeida Júnior, do Instituto de Filosofia da UFO, convida toda a sociedade para participar. Veja. Professor, em termos gerais, né, o objetivo desse evento aqui na Universidade Federal de Uberlândia? Bom, o objetivo principal desse evento é demarcar uma posição da universidade contra o racismo, né? Porque a nossa sociedade precisa entender que o racismo não é legítimo, não é uma postura ética aceitável. É preciso que a gente acabe com essa manifestação preconceituosa. E a importância de se discutir esse tema dentro do ambiente universitário, professor? Tá. É fundamental, porque quando a universidade começa um movimento intelectual, mas também prático, efetivo, isso se reflete em toda a sociedade, porque somos nós que formamos os futuros profissionais que vão ser dirigentes, que vão ser os pensadores das instituições na sociedade. E quais são os principais debatedores? Tá. São professores do Instituto de História, como a professora Ivete, professor Florisvaldo, professores da PROEX, que está apoiando o evento, o professor Helder e a professora Vânia, a diretora, e eu do Instituto de Filosofia. Será nessa sexta-feira, às 18 horas, no auditório 5OF, né, no bloco 5O. Não tem necessidade de fazer inscrição antes, é só comparecer e depois vai ser emitido um certificado para quem precisar. E nós organizamos de tal maneira que vamos encerrar o nosso evento com uma participação do Terno de Congada de Uberlândia. Então, a presença da Congada vai ser muito importante, uma vez que é o nosso principal patrimônio cultural. Falando agora sobre o tema que é destaque em nosso jornal. Em agosto deste ano, o presidente Jair Bolsonaro causou polêmica, declarando que dirigentes de ONGs estariam envolvidos com as queimadas na Amazônia. Porém, Bolsonaro não apresentou provas que sustentassem essa afirmação. Uma semana depois, repetiu o discurso contrário às ONGs, que atualmente são chamadas de OSCs, Organização da Sociedade Civil. Nossa equipe preparou uma retrospectiva para você entender a história do terceiro setor no nosso país e a relação com os governos. Confira. As organizações não governamentais começaram a se consolidar durante o período da ditadura civil-militar, de 1964 a 1985. As ONGs auxiliavam os movimentos sociais por meio de apoios e assessorias. Em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a chamada reforma do Estado propôs a transferência de serviços como escolas, hospitais e centros de pesquisas para o chamado setor público não estatal. A reforma do Estado criou a Lei das Organizações Sociais, em 1998, e a Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, em 1999. Nos anos 1990, houve um aumento significativo do número de entidades sem fins lucrativos no país. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, entre 1996 e 2005, o crescimento desse tipo de organização foi de 107,3 mil para 338,2 mil em todo o país. Em fevereiro de 2016, entrou em vigor o Marco Regulatório das ONGs, desenhado para ampliar o controle de verbas destinadas a essas entidades. União e estados passaram a ser obrigados a promover chamada pública por meio de editais, antes de contratar as ONGs. As entidades precisam ter dirigentes ficha limpa, comprovar experiência e prestar contas em seus sites. Com o marco, as organizações não governamentais, ONGs, passaram a ser denominadas de organizações da sociedade civil.
Em agosto deste ano, o presidente Jair Bolsonaro causou polêmica, declarando que dirigentes de organizações da sociedade civil, antigas ONGs, estariam envolvidos com as queimadas na Amazônia. Bolsonaro não apresentou provas que sustentassem a sua afirmação. Para falar sobre esse assunto que é destaque no nosso jornal, hoje convidamos a Márcia Santana, que é empresária e consultora de organizações da sociedade civil. Boa noite, Márcia. Boa noite, Patrícia. E também o professor Ricardo Pletti, que é professor de Direito aqui da UFO. Boa noite, professor. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Gostaria de começar primeiro com a Márcia, professor, perguntando para ela o seguinte: o papel, a importância do terceiro setor no nosso país, Márcia, e agora mais recentemente sobre o marco regulatório, das organizações da sociedade civil. Sim, Patrícia, é excelente a retrospectiva, realizada por vocês. E o papel do terceiro setor no Brasil, como foi mostrado na matéria, ele é fundamental para que políticas públicas sejam efetivadas. Eu tenho um exemplo, porque eu atuei bastante na Pastoral da Criança, no auge da Pastoral da Criança, e hoje o programa Saúde da Família, ele é oriundo das atividades da Pastoral da Criança. Então, era uma instituição, como ainda é, e as suas atividades foram tão precisas, o impacto social da liderança, da comunidade, causou tanto benefício que se tornou uma política pública. Então, realmente, as ações das instituições, ela vem ancorando o Estado, seja municipal, estadual ou federal, para chegar, às vezes, onde o Estado não chega, onde o governo não chega. E desde o advento das OCIPs de 99, se viu uma maneira de colocar uma atuação mais profissional dentro das instituições. Não desmerecendo o trabalho de voluntariado, porque eu venho dessa parte, dessa área, mas de colocar o que é o papel realmente do terceiro setor e até onde o Estado pode ir, até onde a comunidade pode ir e assumir esse papel. O marco regulatório, ele começou em 2009 com a CPI das ONGs, porque várias instituições foram denunciadas por desvio de recurso. Então, se viu a necessidade de ter uma legislação, além da qualificação de OCIP, que regularizasse tudo isso, principalmente a responsabilidade civil e criminal dos representantes dessas instituições. Então, hoje, tem algumas instituições que pagam um seguro, porque se alguém da diretoria ou algum funcionário cometer algum desvio financeiro, ela pode estar respaldada com esse seguro. Então, hoje, para ser representante legal e estar dentro de uma instituição, você tem que ter todos esses cuidados. E, consequentemente, essas instituições chegam a locais que muitas vezes o governo não consegue chegar. Perfeito. E, professor Ricardo, essa questão da transparência, que a Márcia estava falando, no caso dos dirigentes, dessas organizações, quais são, então, essas principais atribuições legais que se exige das ONGs na aplicação desses recursos e na transparência? Bom, é até importante entender por que realmente nós temos hoje a sistemática das ONGs, que é uma nomenclatura, a gente já viu que é um pouco ultrapassada, Organização da Sociedade Civil, mas por que hoje adotou-se esse modelo? Nós tivemos um Estado que ele era patrimonialista no começo, que ele cuidava só do patrimônio dele. Num segundo momento, ele se tornou burocrático, então ele controlava, fiscalizava e tentava também imprimir políticas sociais por meio dele mesmo, e isso não foi suficiente. Vivenciamos, no momento, uma transição para um Estado gerencial, e alguns falam até no Estado societal, que seria buscando na sociedade as demandas. Então, as ONGs vieram nesse contexto, no contexto de o Estado atuar como um gerente, um administrador. Ele entrega para as ONGs a missão de cuidarem de determinados interesses, fornece a elas recursos, porque elas seriam mais especializadas do que a própria máquina estatal para cuidar de determinadas demandas da sociedade. E com a participação ampla da sociedade. Então, ao tratarmos de ONGs, deixando de lado qualquer tipo de polêmica, primeiro pensar que nós já adotamos esse modelo e para mexer nesse modelo nós precisamos de fato reestruturar tudo. O curioso é que ao mesmo tempo que o Estado, e isso a gente tem que pontuar, é necessário falar, ao mesmo tempo que o Estado vem com a crítica sobre as organizações da sociedade civil, ele também apresenta um modelo agora para as universidades do Futurice que seria baseado na administração por elas. Então, se elas são tão ruins assim, por que o próprio Estado agora quer mudar o modelo em que nós temos fundações públicas, autarquias, que são as universidades, cuidando
né, do interesse público nesse aspecto e partir para esse lado das organizações da sociedade civil, se elas de fato não são tão interessantes como alguns estão fazendo crer. E também podemos dizer que é um mito que grande parte dessas organizações vivem de dinheiro público? Não necessariamente. A grande parte eu não diria. Eu diria que pode acontecer de uma ou outra depender necessariamente do dinheiro público, mas porque em algumas circunstâncias você não tem como captar dinheiro na esfera privada. Né? Uma ONG, por exemplo, que cuide de interesses de criança e de adolescente, não necessariamente ela vai encontrar na esfera privada, digamos assim, investidores que queiram realmente militar naquele sentido. Excelente. Bom, e o universo do terceiro setor é amplo, né, com uma diversidade enorme na forma de atuação. E para além dos propósitos e causas, as organizações precisam cumprir, sim, obrigações legais. Veja na reportagem os principais desafios. Marcelo vivia em situação de rua e agora mora em uma casa de abrigo que fica no bairro Aclimação, em Uberlândia. Atualmente, o lugar tem capacidade para abrigar cerca de 40 homens. Hoje, Marcelo se diz feliz. Se eu tô feliz, eu tô. Por quê? Porque as pessoas sorriem, você vê sempre conversando, comunicando. Então é um sinal, né, que tá tendo comunicação, né? É um sinal bom. Jack é o cofundador da Casa Santa Gema, que foi criada no final da década de 1990. Ele explica que o processo para abrir a ONG não foi complicado, mas a manutenção requer mais esforço. Foi gradativo, vai criando as coisas, vai aumentando as responsabilidades, até que a gente precisou ter um CNPJ e ter uma pessoa jurídica. Então foi fundado em dezembro de 2005, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Ficou mais fácil, por exemplo, a gente direcionar as doações, ter uma conta, né? E depositar o dinheiro de arrecadação ali, fazer os eventos todos, conseguir algumas vezes até doação com abatimento de imposto de renda de algumas pessoas, e assim a gente vai indo. Ainda de acordo com Jack, a casa oferece várias atividades. Ele revela que para deixar o local em ordem é preciso seguir regras. Precisamos ter o alvará em dia, precisamos ter o alvará sanitário. E nós sabemos que a exigência é muito grande, né? Para você ter um alvará, é muita coisa que você tem que organizar, sobretudo instituições como a nossa, né? Que atende, acolhe pessoas. De acordo com o último levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, existem cerca de 820 mil organizações da sociedade civil no Brasil, que empregam cerca de 2.920.000 pessoas. Quase 4,5 bilhões de reais do orçamento da União são destinados para o terceiro setor mensalmente. A partir de 2014, com a Lei 13019, aconteceu uma regulamentação, um padrão que se estabeleceu através dessa lei para as instituições sem fins lucrativos que não tinham um parâmetro legal até o momento para as parcerias que era feito com o poder público municipal, poder público estadual e federal. A partir dessa lei, trouxe-se uma segurança jurídica para as instituições, no sentido de regulamentar não só questões de funcionamento, mas também como se dá os relacionamentos na parceria, em termos de atingimento do objetivo e também na prestação de contas do objetivo alcançado final. Ainda de acordo com o presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de Uberlândia, há 3 passos para se constituir uma organização da sociedade civil. O coração, primeiro. Segundo passo, reunir um grupo de pessoas afim para estabelecer um estatuto, uma ata e um plano de trabalho e registrar isso em cartório e Prefeitura Municipal e Receita Federal. Mas abrir uma ONG não é sinônimo de arrecadar dinheiro, como explica o presidente da comissão. É necessário prestar contas e manter um trabalho rigoroso. Abrir uma ONG trazer para si uma responsabilidade muito grande em termos de administração de um dinheiro, de um dinheiro que é público, né? É um dinheiro de terceiro. Então, apesar de ser uma associação privada, as OSC, elas têm caráter público. A existência das ONGs, ou melhor, das organizações da sociedade civil, OSCs, tem uma grande importância para o governo e principalmente para a sociedade. Aqui, como a gente conseguiu desenvolver um projeto, né,
feito com voluntário, não temos funcionários, né? Feito com voluntários, feito com ação voluntários, enfim, com ações diversas que tendem a ser todas assim revertidas para cá e de maneira espontânea, a gente consegue manter um trabalho. Bom, parabéns aí o pessoal do trabalho da Casa Santa Gema. E agora a Márcia está aqui com a gente, que trabalha, é consultora, né, nesse tipo de organização. Márcia, quais seriam as formas, então, de captar recursos, né, de buscar financiamentos que não sejam só vindos do governo federal ou de deputados, até mesmo do próprio município? Então, hoje o leque de possibilidades de captação de recursos para uma USC ele é bem amplo. O que é indicado, lógico, que tem até um ditado muito antigo, não se coloca os ovos numa cesta só, né? Porque se esses ovos quebrarem, o recurso termina. Então, existem várias possibilidades de editais, né? De financiamento até de agências do exterior, mas a instituição ela tem que estar regulamentada, ela tem que cumprir algumas determinações que às vezes as instituições não têm um público para isso, não tem um funcionário para isso, para poder manter a documentação, para manter tudo organizado de uma forma que ela possa captar recurso até do investimento de grandes empresas, como a gente tem a lei de incentivo à cultura, a lei do incentivo ao esporte, a lei do Fundo da Criança e Adolescente, que são recursos vindo do imposto de renda que depois são repassados para as instituições que apresentam os projetos. Então, existem sim várias formas de captar recursos, mas a instituição ela tem que estar bem atenta a isso e manter a sua documentação correta para poder alcançar esses valores. Bom, e professor Ricardo, até que ponto é interessante, né, para a população que as OSCs substituam o Estado, né, o papel do Estado, seja na saúde, na educação, em algumas áreas, em setores que deveriam ser, sim, somente o papel do Estado? Há um limite ali de atuação desse setor? Eu penso que o critério que deve ser adotado é o critério se realmente aquela área é extremamente específica, se ela necessita um grau de especialização maior, que o Estado não estaria por si preparado para aquilo. Então, às vezes a gente tem setores que são tão assim determinados, né? Pessoas com autismo, por exemplo, algo que hoje a gente tem se atentado para essa realidade. O grau de especialização necessário, dificilmente você vai conseguir ter funcionários públicos, servidores públicos que estariam treinados para aquilo ali. Então, nesse tipo de situação, realmente faz sentido você ter o Estado fomentando, vamos dizer assim, atividades para buscar a inclusão. Agora, fazer uma análise meramente quantitativa, existem muitas ONGs, existem poucas ONGs, não seria o caminho. O caminho é sempre buscar até que ponto o grau de especialização exige realmente o apoio do Estado nesse tipo de situação. Aí sim o terceiro setor ele ganha um certo sentido em todo o sistema, né? Não basta a gente pegar e simplesmente falar assim, eu vou criar uma ONG, eu vou criar uma OSC para poder captar recursos. Eu tenho que falar para que é, e o Estado ele tem que olhar aquela situação e ver se ali realmente vale a pena injetar dinheiro, se ali eu vou alcançar, né, o máximo de resultado com os recursos escassos que o Estado já tem, né? Também mantendo e garantindo aí a qualidade dos serviços prestados, né? Exatamente. Bom, agora a OAB de Uberlândia vai realizar na sede da instituição algumas palestras gratuitas, justamente para orientar as pessoas que desejam saber mais sobre o terceiro setor. Então, quem tiver interesse, já pode anotar aí na agenda. O evento será no dia 19 de setembro. Agora, vamos saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta sexta-feira. O sol predomina em Uberlândia nesta sexta-feira. Os termômetros marcam entre 19 e 35 graus. Patos de Minas com dia predominantemente ensolarado. Mínima 19 graus e 35 de máxima. Calor e céu aberto também em Monte Carmelo. A mínima fica 20 graus e a máxima 34. Em Ituiutaba, as temperaturas continuam subindo. A previsão é de que a máxima chegue a 41 graus, enquanto a mínima é de 22. Predomínio de sol durante todo o dia em Coromandel. As temperaturas ficam entre 18 e 35 graus. E um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação de Ciências da Saúde e também do curso de Nutrição é destaque do nosso quadro Ciência UFO.
Olhares atentos de quem se cuidou e ainda cuida da saúde. Foi assim que as voluntárias ficaram ao receber várias dicas de alimentação das pesquisadoras da Universidade Federal de Uberlândia. Este encontro foi parte do projeto de extensão Acompanhamento de Pacientes em Unidade de Atendimento Integrado em Uberlândia, integrando o ensino, serviço de saúde e comunidade, que começou com 89 mulheres diagnosticadas com câncer. Um encontro entre pesquisadores e voluntários. Essa aqui é uma atividade de extensão promovida pelo Grupo de Pesquisa em Biologia Molecular e Nutrição, que também marca o término de um estudo que levou cerca de 3 anos. O projeto ele foi realizado em 2016, 2017, 2018, foram 3 anos de segmento. E hoje, em 2019, nós estamos fazendo o encerramento desse projeto e dando um retorno para a comunidade, para essas voluntárias que participaram da nossa pesquisa. Então, nosso objetivo foi mostrar os resultados da pesquisa e passar orientações nutricionais específicas para esse grupo de pacientes. Fernanda faz mestrado em Ciências da Saúde. Ela foi uma das pesquisadoras que entrou e mantém contato com as voluntárias. Durante o encontro, a mestranda destacou a importância da alimentação antes e após o tratamento. No nosso estudo, nós vimos que as mulheres apresentam uma dieta mais pró-inflamatória. Por conta disso, eu trouxe algumas orientações nutricionais, baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira, para que elas alcancem uma alimentação mais saudável e, consequentemente, mais anti-inflamatória. Dona Eunice foi uma das voluntárias da pesquisa. Emocionada, ela recorda a época em que tudo começou. Ela ainda reconhece que o contato com as especialistas da UFO fez toda a diferença. Estou muito contente com o que está acontecendo, porque é de uma importância muito grande. Graças a elas, a gente tem uma visão melhor. A gente enxerga o processo que a gente está passando, né? E como pode evitar muita coisa de pior. E para mim foi uma maravilha. A Zilda enfrentou um câncer de mama e venceu. Em 2011, ela foi diagnosticada com a doença e recebeu orientação e ajuda do grupo de pesquisa. Mais um exemplo de gratidão. Eu mudei a minha alimentação. Hoje eu não tomo suco artificial, só tomo suco natural. Eu faço as polpas, congelo. Então, assim, melhorou bastante. Pratico exercício, né, também. Coisas que, até mesmo de preocupação, que também serve de remédio, né? Assim, você evitar. Coisas que não te encaixam muito, você deixa de lado. A Isis é doutoranda em Ciências da Saúde e também está dentro do projeto. A alimentação antes da doença, né, pode estar favorecendo a doença. Durante o tratamento é fundamental para melhorar o prognóstico da doença, melhorar os resultados do tratamento. E após, né, vencer a doença, também é importante melhorar essa alimentação para que elas possam ter uma qualidade de vida adequada, para que elas possam estar mais longe do risco, né, de uma recidiva. Entre encontros, pesquisas e resultados, fica a satisfação de um trabalho cumprido. Os resultados, alguns já estão sendo publicados, né? Nós vamos publicar em revistas importantes, mas o mais gratificante é dar esse retorno para a comunidade. O JO de hoje destacou o papel das organizações da sociedade civil e a relação com o Estado. Gostaria muito de agradecer já a participação da Márcia Santana e do professor Ricardo Plett aqui. E como nosso jornal está chegando ao fim, queria que a gente fizesse nossas considerações finais sobre esse tema. É um tema muito amplo, mas de fundamental importância, discussão e reflexão. Márcia? Com certeza, Patrícia. Agradecer mais uma vez você, a produção da TV Universitária, e reforçar o convite para dia 19, no auditório da UAB, o encontro da Rede Filantropia, vai estar aqui com 9 palestrantes para falar especificamente desses temas do terceiro setor, então estão todos e todas convidados. Evento gratuito, aberto. Gratuito, só procurar no site do Giro Filantropia ou diretamente na UAB. Muito obrigada. Perfeito. Eu que agradeço. Professor Ricardo, trabalho da Exajup é enorme. Bom, eu queria também, agradecer, né, a oportunidade de poder falar aqui e também mencionar o trabalho do nosso escritório de assessoria jurídica popular, o Exajup. Ele fica ali subindo a Segismundo, assim que você sai da João Naves. Né, ele é o único bloco da universidade na Segismundo que fica virado, né, para a rua, exatamente para fazer o atendimento popular. Então, as pessoas que precisarem tirar dúvidas sobre ONGs, de consultoria, inclusive, né, a parte
jurídica mesmo, a gente está ali à disposição, né, num projeto que a professora Neiva Flávia tem apoiado muito, que é a atual coordenadora do Zaju, e a professora Márcia Leonora também trabalhando junto comigo com a clínica de trabalho escravo, né, nós unimos forças ali para poder, de fato, conseguir atender a população da melhor forma possível. Excelente, muito boa a participação de vocês, agradeço muito em nome da equipe do Jornal da UFO. Bom, a gente fica por aqui, lembrando que está acontecendo o Fórum Nuas Vidas, né, com a temática de violência sexual, que está sendo transmitida pelas mídias sociais do HC da UFO. Então, quem quiser conferir, está acontecendo também pelas mídias sociais. Muito obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau!